Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Lauriston Soares. Eu sou professor de Anatomia e Fisiologia Humana e eu trago aqui através do meu canal conteúdo científico, onde você vai entender um pouco mais sobre anatomia, fisiologia e dentre outros elementos que estão voltados aí para a odontologia. Então, diante disso, a gente está seguindo aqui uma sequência de aulas onde eu estou falando sobre alguns elementos que fazem parte da implantodontia. Então, na aula passada, eu estava falando sobre peças intermediárias e, a princípio, na aula passada, eu estava falando sobre o pilar universal. Em sequência, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o munhão universal. Esse munhão universal, geralmente, ele vai estar associado a ser uma peça intermediária que vai ficar interligada a próteses que estão cimentadas, o que é completamente diferente do que nós vimos no pilar universal, porque no pilar universal a gente conseguiu observar que estava parafusado. Já no munhão universal a gente consegue encontrar ele cimentado, né? Onde ele vai estar sempre relacionado a componentes cimentados. Seu formato, ele lembra muito uma prótese. O formato dele lembra muito uma prótese fixa. E a altura dele simula muito a reconstrução de uma fibra de vidro, né? Ele simula muito essas estruturas. E diante disso, ele existe algumas diferenciações. Existe esse munhão que pode ser angulado ou reto. Ao que se retrata do angulado, nós temos o de 17 graus e também o de 30 graus, né? Isso é para as nuances que for acometendo o paciente. O paciente é personalizado, né? A gente precisa personalizar também o tratamento para ele. E então é nessa circunstância que existem essas variações de angulação, podendo ser reto, angulado, e quando se retrata ao angulado, ser entre 17 ou 30 graus. As indicações desse munhão é basicamente quando o meu implante ele já está bem posicionado, mas a minha intenção é fazer a cimentação da coroa. Ou o meu implante ele não está bem posicionado e a minha intenção é fazer o reposicionamento desse implante, né? Fazendo uma reabilitação. Então, quando a gente retrata também sobre a base de titânio a gente pode descrevê-la como T-Pace, que é uma estrutura pela qual basicamente é descrita como uma solução protética que vem sendo utilizada pensando aí no fluxo digital. Entretanto, esse elemento, né, de titânio, ele vem sendo utilizado por meios convencionais para que a gente tenha aí estruturas que favoreçam ainda mais no tratamento da implantodontia. Então, a gente pode ter os componentes de prótese que são cimentadas, parafusadas ou até mesmo provisórias. Esse componente de titânio, né, que é o T-Base, ele acaba aqui tendo uma contribuição bastante significativa, porque ele é barato e não só por ser barato, que acaba sendo uma contribuição significativa para ele, mas também porque ele traz várias vantagens, como por exemplo, ele é versátil, onde ele pode ser utilizado em peças parafusadas, peças intermediárias ou até mesmo peças que estão laminadas, definitivas, provisórias. Então, é um componente que acaba sendo bastante versátil dentro da sua utilização, né? Que é esse T-Base. Além do mais, a gente também pode observar outra estrutura, como por exemplo o mini pilar. O que é o mini pilar? O mini pilar também é uma peça intermediária, que geralmente esse mini pilar ele vai estar voltado para quando o paciente ele precisa de vários elementos dentários, vários implantes.
que em outras palavras a gente pode descrever como um protocolo, né? Que são vários dentes que vão ser instalados. Então, nesse contexto, a gente pode encontrar os retos e angulados, que também, dentro dessa angulação, nós podemos observar o de 17 e 30 graus. Além desse mini pilar, dessa estrutura intermediária, nós temos também o micropilar. Esse micropilar, ele é muito semelhante ao seu anterior, que no caso é o mini pilar. Esse micropilar, ele acaba que sendo um elemento intermediário, onde ele vai ter a sua plataforma menor. Ele vai auxiliar numa contribuição onde existe pouco espaço de inserção do implante, né? Então, ele acaba sendo menor do que em comparação ao mini. Esse micro, para vocês terem uma idealização, ele faz com que haja um melhor acomodamento dos próprios tecidos adjacentes. Além do mais, ele pode estar relacionado com implantes unitários ou até mesmo com múltiplos implantes. Então, só para vocês terem uma ideia, o mini pilar, ao que se retrata da sua plataforma, ele vai ter 4,8 milímetros. Já o micro, ele vai ter cerca de 3,5 milímetros, ao que se retrata dessa plataforma. E nesse contexto, contribui e auxilia ali em pacientes que têm algumas necessidades especiais, como, por exemplo, pouco espaço entre um dente e outro para inserir no meio esse implante, fazer essa reabilitação protética através do implante, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha videoaula de hoje. Deixem o seu like e comentem aqui com seus colegas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. E até a próxima aula. Beijão para vocês!